foi nosso voluntário do mês passado. Ah, é. Ei, Bruno, Aliade. Oi, Bruno. Que bom você aqui conosco de novo. Olá, Cacá. Oi. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Um minutinho a gente conversa, Começa, Renata? Sim. Começa e conversa. Tá bom. Combinado. Luciano também, dando boa noite. Aí, a Malu acho que está tentando entrar, ela entrou e caiu. É. Uhum. Então, já está chegando. Cleiton. O Léo caiu também. Tem dessas coisas, né? Às vezes até o nosso computador cansa, gente. Chega uma hora que a internet fala assim, chega, não vou deixar você trabalhar mais. Inventando. E nem ficar mais à frente do computador, né? O Juarez também está chegando. Vamos começar, então? Vamos. Você quer que eu compartilhe? Pode deixar, eu compartilho. Tá. Então, gente, primeiro, dar as boas-vindas. Muito obrigada a vocês que chegaram aqui com a gente, né, nesse dia que aqui em Belo Horizonte está bem quente, mas a gente vai trazer um pouco de leveza e suavidade sobre temas tão importantes que a gente converse, mas de uma forma tranquila, um bate-papo, que a gente sempre estimula a participação. Hoje, especialmente, a gente tem a participação da Clarissa Barbosa, que se candidatou como voluntária no nosso último encontro. A Clarissa também é embaixadora do Instituto. E eu e Renata vamos aqui mediar, também vou apresentar um capítulo, a Clarissa outro, e a Renata vai dar as contribuições delas. Você quer dar uma palavrinha, Renata? Só agradecer a presença de vocês, é bom ver as carinhas se repetindo aqui, sinal que está sendo proveitoso, bom também ver carinhas novas, porque é assim que a gente vai ampliando a nossa mensagem, então sejam todos muito bem-vindos, aproveitem, né, troquem experiências, participem, nós estamos muito felizes de recebê-los. Clarissa, se você puder dar um alô para o pessoal, só para eles te conhecerem. Claro, um prazer, gente. Meu nome é Clarissa, eu sou profissional da área de tecnologia de informação e estou super interessada no tema. Tem até a ver com o que eu vou falar no capítulo, né? Mas de uma busca por um sentido e um significado, assim, mas eu vou deixar para o capítulo falar um pouco. Ah, joia. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai ter alguns momentos de partilha também. Ok, então hoje é o nosso terceiro encontro no clube, mas isso não significa que seja assim, todo mundo tem que participar de forma linear sempre. Claro que é um prazer que recebê-los e de forma que é interessante que participe para que a gente tenha sequência, mas cada encontro a gente discute um tema. Então, começando aqui, só uns avisos importantes. Renata, se você quiser puxar. Tá joia. Então, gente, a gente faz encontros uma vez por mês. No caso deste livro que estamos estudando, que a gente considera aí livro referência, né, sobre o capitalismo consciente, vão ser 9 encontros, esse é o terceiro, tá? A gente pede que, se possível, né, deixar as câmeras abertas para que a gente possa estar presente no sentido amplo da palavra, os microfones fechados enquanto tiver alguém apresentando, mas a gente vai ter momentos que vocês podem falar também, é claro. A gente recomenda a leitura do livro
porque aqui é só eu falo que é uma degustação, sabe? É um menu degustação. Dá para a gente ter um gostinho do que se trata, mas a gente não tem, né? Longe de ter condições e de ter pretensão também de esgotar o assunto, né? Então, não é obrigatória a leitura, mas claro que quem puder e quiser, é sempre bom. E a ideia é mesmo um bate-papo com o DNA Mineiro aqui nosso, de ser informal, de ser colaborativo, né? Para que seja leve, que seja gostoso. Pode passar, Dê. Deu uma travadinha. Pronto. Ah, tá. Bom, então aqui estamos hoje eu, né, e a Denise, co-líderes aqui da Regional BH, e nossa convidada e voluntária, Clarissa Barbosa, que também é embaixadora do Capitalismo Consciente e que muito gentilmente se ofereceu para apresentar, né, um capítulo. Inclusive, já vou deixando a semente aí para que vocês já pensem quem pode e quer, lógico, apresentar no próximo, porque a ideia é a gente ir fazendo esse rodízio. E aí, antes de começar, a gente meio que já começou esse bate-papo aqui, né? De onde você chega. A Fran, sem saber, já antecipou e já foi perguntando. Desculpa! Então, não, eu achei ótimo, achei que foi uma sintonia total de você já ter isso, porque fica essa curiosidade, né? De onde são as pessoas? Então, a gente convida vocês agora para colocarem aqui no chat de onde você chega, né? Onde você está. Então, ó, a gente tem Praia Grande, São Paulo, o que mais? BH, Rio de Janeiro, São Paulo também, muita gente de São Paulo, do Rio, de BH. Temos interior também de São Paulo, que algumas pessoas já falaram, né? Londrina, olha, já chegamos mais longe. Então, gente de Londrina, Jundiaí, do Sul, Mato Grossense, mas está em Taubaté. Ok. Cidade da Grávida? Isso eu não sabia que Taubaté é Cidade da Grávida. Por quê? Eu também não conhecia, eu conheci quando eu mudei para cá, que é a história da grávida, que ficou, a da mulher que teve 9 filhos. Ela fingiu uma gravidez até o 8º mês, ganhou a ajuda do Brasil inteiro, e no final das contas era um bexigão. A história deve ter uns 8 anos, 10 anos. Gente, tem até um podcast que se chama Os Filhos da Grávida de Taubaté. É mesmo? Olha, e acho que é Perol, mas... Maravilhoso! Muito interessante, muito interessante. Eu não sabia disso, gente. Depois vou procurar. Parkour também, pesquisa. Se tiver com vontade de dar uma risada, vale a pena. Tá bom. Aí, ó, gente, fica a dica, tá vendo? A gente aprende outras coisas aqui também, não só sobre capitalismo consciente. Bom, então, deixei de falar alguém? Acho que não, né? Só para saber como a gente chegou, então, até aqui, a gente já viu, né, os capítulos, no primeiro encontro, capítulo 1 e 2, que é a introdução do livro. Depois, a gente, no segundo encontro, tivemos, então, a parte 1 sobre propósito maior, em que vimos os capítulos 3 e 4, e aí a gente chega hoje nos capítulos 5 e 6, fazendo parte aí da parte 2, de integração de stakeholders. É um tema denso, mas que a gente vai, como característica nossa, trazer com essas pitadas mais de leveza nessa proposta de degustação mesmo. Pode seguir passar o nosso leiturômetro. Tivemos, então, o encontro em agosto, né? Só relembrando mesmo, o Bruno apresentou aí o capítulo 3 para a gente, falando, né, da importância do propósito, dessa busca de significado maior, né, e mostrando que as pessoas são mais satisfeitas e felizes quando esse trabalho é alinhado com o que as move, né, suas paixões íntimas, né, um propósito tanto pessoal quanto organizacional, corporativo,
né? Eles caminham juntos e é o que responde a pergunta, né? Por que eu existo? Qual a diferença que e esse eu pessoa, eu empresa, né? Faço no mundo. Então, quando a gente para refletir sobre a diferença que a gente quer fazer no mundo, a gente vai se conectando com esse propósito. E aí, depois, no capítulo 4, que eu apresentei, né, dessa descoberta e desse crescimento do propósito, o Raj faz adiciona, né, traz uma perspectiva, eu diria, muito interessante. Eu particularmente gostei muito, né, que ele fala dos 3 princípios, dos 3 grandes propósitos, dos 3 ideais transcendentes da humanidade que Platão trouxe, que é o bom, o verdadeiro e o belo, né? Isso já é lá da filosofia, e que a gente pode perceber nos propósitos das organizações essa orientação. Então, o bom são aquelas empresas que têm como propósito servir ao outro, né? Fazer algo de bom para a sociedade. Então, é muito voltado para a questão dos serviços, né? O verdadeiro, aquelas empresas que têm como propósitos relacionados ao conhecimento, ao entendimento de algo original, uma proposta de trazer um conhecimento de vanguarda, enfim. E o belo, aquelas organizações que têm propósitos relacionados à excelência, né? À apreciação da beleza e da excelência, né? Que buscam fazer uma contribuição nesse sentido. E aí o Raj, ele acrescenta um 4º elemento, né? Que seria o heróico, que são aquelas empresas que querem fazer uma diferença no mundo porque é o correto a ser feito, né? Então, eles nos traz de que não necessariamente a gente precisa separar os propósitos nessas caixinhas. É claro que eles são interdependentes, alguns propósitos vão ter elementos do bom, outros do heróico, outros do verdadeiro, outros todos juntos, mas eu achei muito interessante essa forma de ver, né, os propósitos. Então, quando a gente tem essa referência, a gente consegue enxergar direitinho, né, o propósito de cada empresa nesses ideais transcendentes, ou seja, que saem do nosso interesse pessoal e passam para um interesse maior, que é o pilar do propósito maior, como o próprio nome já fala. E aí, pode passar, Dê. Então, isso foi no encontro passado, tá, gente? A gente só relembrou aqui. Gente, está dando umas travadas, mas ele reage, tá? Até passa. Está demorando um pouquinho, mas ele reage. Mas, na verdade, a gente já chegou, ó. Então, a gente chegou aqui no ponto de hoje, que a gente vê o 2º princípio, que é justamente o da integração de stakeholders. E aí, para apresentar essa primeira parte, a Denise vai seguir aqui com vocês. Bom, pessoal, então, primeiro eu trouxe a palavra stakeholder, né? Para a gente conseguir entender o que é essa tal de integração, primeiro a gente precisa de entender o que é esse tal do stakeholder, porque a gente não conseguiu trazer para o português uma única palavra que representasse realmente tudo que ele é. É a parte interessada, é a parte afetada pelo negócio. Então, a definição de stakeholder é todas as pessoas que impactam um negócio ou são impactados por ele. Então, isso que é um stakeholder, seja um cliente, um fornecedor, um colaborador, um representante, o meio ambiente, a comunidade. Se o negócio impacta aquela parte, ou se aquela parte impacta o negócio, então é stakeholder. Opa, só um minutinho, gente. Aqui na gravação, vocês me perdoem, só um minuto, que eu tenho que me achar, senão só vai ficar aparecendo a Renata, e a gravação fica ruim para quem assiste. Engraçado, eu não estou me vendo aqui. Enfim. Eu não me achei. Você precisa ir lá em cima, onde tem ali escrito View, que aí você consegue arrumar isso. Me achei, pronto. Aí a gente alterna para não ficar cansativo para quem assistir a gravação. Então, stakeholder é isso, são todas as partes interessadas ou afetadas pelo negócio.
E o que eles colocam é o seguinte, que primeiro a gente deve honrar essas partes como seres humanos, antes de atribuir qualquer papel em relação à companhia. Então, antes de levar o título de fornecedor ou título de cliente, se tem essa parte é porque tem um ser humano por trás. Então, aqui, a orientação para stakeholders é um dos pilares, dos 4 pilares do capitalismo consciente. Seja no livro, vocês vão ver esse triângulo com os 4 triângulos menores, e depois isso evoluiu para tipo uma flor mesmo, negócio consciente. Ele é sustentado por 4 pilares: o propósito maior, que a gente falou no encontro passado, a orientação para stakeholders, a liderança consciente e a cultura consciente. Então, isso que é um stakeholder, é uma parte interessada pelo negócio ou afetada por ele ou que afeta o negócio. Então, para exemplificar, a gente trouxe o exemplo da Whole Foods. A Whole Foods na verdade, quem escreveu o livro foi o John Mackey, que era o CEO da Whole Foods, com o professor Raj. Então, foi quando a academia se juntou ao mundo dos negócios. Então, no livro, eles falam muito da Whole Foods. E o que é a Whole Foods? É um supermercado de produtos naturais, uma cadeia americana, que o John Mackey era o CEO. E quando ele conheceu o professor Raj, e o professor Raj falou desse tipo de empresa centrada no ser humano, que cuidava de todas as partes interessadas, tinha um propósito maior, o John Mackey falou: opa, peraí, eu faço isso na minha empresa. E aí foi quando a teoria e a prática se uniram. Então, tem muito exemplo da Whole Foods lá. E o que ele coloca esse exemplo, então, na cadeia da Whole Foods é o seguinte, que o propósito e os valores centrais da organização, eles funcionam com um sol central. Esse sol central faz com que todas as partes interessadas, seja a equipe, os representantes, fornecedores, clientes, investidores, comunidade e o meio ambiente, todos orbitem ao redor desses valores centrais para que, juntos, eles criem mais valor do que as partes isoladas teriam condição de fazer. Então, quando você consegue colocar seus stakeholders trabalhando de forma conectada com o seu propósito, seus valores, os seus objetivos, essa cadeia, essa visão de sistema, ela tem condição de criar um valor incremental muito maior para todos, que é muito diferente das empresas tradicionais, onde elas enxergam essa cadeia de stakeholders, né, esse sistema, como se fosse partes interessadas para entregarem valor para os investidores, para os acionistas. Então, é como se todo mundo trabalhasse para os acionistas, para a maximização de lucro dos acionistas. E veio o capitalismo consciente e falou: não, peraí, não é assim, porque se eu vou pensar só no acionista, eu vou ter que tirar de mim para dar para ele. Isso é um jogo de soma zero. A gente quer criar um jogo onde a soma seja positiva e que o valor criado seja muito maior do que se cada um fizesse individualmente. E por que cria esse valor melhor? Né? Segundo o John Mackey, tudo começa aqui com a satisfação da equipe. Porque a satisfação da equipe, na hora de contratar as pessoas, eles contratam pessoas com valores alinhados ao que eles pensam. E ao fazerem isso, você junta o propósito da organização com o propósito daquela pessoa que está sendo contratada. Então, se a gente olhar o círculo aqui por fora, isso gera maior satisfação com o trabalho, colaboradores motivados, isso gera inovação, porque todo livro, vocês vão ver, né, quem tiver a oportunidade de ler, que ele favorece, o movimento favorece o empreendedorismo e a inovação, porque quando as partes se interagem, se correlacionam, isso é uma fonte enorme de colaboração e de criação de valor, de uma coisa inovadora. Então, o sistema, o movimento, ele trabalha
com a inovação criada a partir dessa interação entre as partes. Então, quando você pega a sua equipe e coloca ela em parceria com os fornecedores, com os representantes, você consegue inovar seus produtos, você consegue gerar produtos de melhor qualidade. Quando você faz isso, você garante a satisfação dos clientes, que é esse que está aqui embaixo. Os clientes pagam os valores corretos, as vendas aumentam, os lucros crescem, remunera mais os investidores e os investidores motivados devolvem isso para a sociedade, na forma de apoio de programas, com projetos de melhoria do meio ambiente, sustentabilidade. Então, tem uma devolução. Então, aqui, todo mundo é como se estivesse no mesmo nível, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas eles estão orbitando ao redor do valor central. Então, essa abordagem sistêmica, ela produz sinergias entre as partes e isso que vai gerar mais valor para todo mundo. Então, é o que a gente já falou no encontro passado, no primeiro encontro, né? O bolo cresce, é uma visão de abundância, não é uma visão de escassez, onde você tem que tirar de um para dar para o outro. O bolo cresce, as partes crescem para todo mundo. Então, eu trouxe essa citação porque eu achei interessante a analogia com o pássaro, né? Como as duas asas de um pássaro, você precisa de ambas para voar. Elas seguem juntas. Se você cuidar dos seus colaboradores, eles vão cuidar dos seus clientes. Os colaboradores, eles estão como colaboradores, funcionários, mas eles têm outras perspectivas também. Eventualmente, eles podem ser clientes, eles podem ser até investidores. Então, quando eles têm esse olhar múltiplo, eles podem trazer para a empresa essa multiplicidade e dar uma contribuição bem grande para a inovação e para o fortalecimento dos elos da cadeia, né? Da cadeia de fornecimento, da cadeia com o cliente, com os stakeholders de uma forma geral. Então, agora a gente entra no capítulo 5, que é a parte de clientes, falando o quê, né? Como que a gente vai gerar mais valor para o cliente. Então, a partir de agora, nos próximos capítulos, hoje a gente fala de cliente e fala de equipes. E nos próximos a gente trabalha os outros stakeholders, nos próximos encontros. Então, hoje, começando pelo cliente, como que a gente gera mais valor para o cliente? Com lealdade e confiança. É isso que esse capítulo 5 fala. Então, eles colocam a seguinte frase: clientes são pessoas a quem servir e não consumidores a quem vender. Ah, Denise, mas isso parece muito poético. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que não é uma miopia enxergar o cliente só como um consumidor, onde você vai fazer uma venda, só uma transação esporádica, sem fortalecer o relacionamento de longo prazo? Será que a miopia não está aí? Será que então a gente não tem que buscar esse relacionamento, esse aprofundamento no relacionamento e tratar os clientes como alguém que a gente tem que servir? Por isso que um dos pilares é a liderança é servidora para a equipe, é servidora para o cliente, é servidora para os stakeholders de uma forma geral. Então, quando a gente coloca que a gente tem que servir o cliente, a gente vai defender os interesses dos clientes e não manipulá-los. E isso hoje, num ambiente onde o marketing, né, o marqueteiro, o meu histórico é de marketing, né? Então eu tenho visto como que o marketing ele está se perdendo, porque é como se tudo fosse a forma e o que importa, que é o bem-estar do cliente, atender às necessidades, que muitas vezes não é o desejo, porque o desejo pode ser com uma visão muito de curtíssimo prazo, é uma necessidade, um olhar mais de longo prazo, isso está se perdendo e a gente precisa garantir esse propósito maior do marketing. Então, o que os autores trazem é como criar valor para os clientes. Primeiro, estreitando as relações, persuadindo positivamente e educando esses clientes, inovando e garantindo o propósito maior
do marketing. Então, falando de cada etapa, primeiro, o que é isso? Estreitar as relações. Estreitar as relações quer dizer que a empresa tem um interesse genuíno em estabelecer um relacionamento de longo prazo com os clientes. E como que ela faz isso? Quando ela compartilha o propósito, os valores e as crenças, e aquele grupo de clientes se identifica. Fala assim, opa, peraí, eu também acredito nisso, eu também defendo isso, eu também acho que a empresa tem que se posicionar nesse caminho. E quando eles têm essa forma de pensar similar, compartilhada, isso vai gerando relacionamento, vai aprofundando no relacionamento. Quem já leu o livro do Simon Sinek, do Porquê, entende muito bem isso, porque lá ele fala, as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. E o porquê é isso, é porque é propósito, é valor, é crença. E quando você estabelece um relacionamento, você um relacionamento de confiança, onde você tem autenticidade, transparência, integridade, você está nesse relacionamento para servir o cliente. É bidirecional, não é que só o cliente importa e você não importa. Não, a partir do momento que o cliente entende que ele está naquela abordagem sistêmica de stakeholder, ele sabe que ele tem que contribuir para você também, é bidirecional, para que o bolo cresça e todas as partes ganhem. Então, isso que é estreitar a relação com os clientes. Outra coisa é persuadir e educar os clientes. Então, quando se cria confiança, quando você gera um relacionamento de confiança com o cliente, ele acaba te permitindo, de forma implícita, de influenciá-lo. Agora, influenciar não é manipular, em hipótese alguma, porque a manipulação, o benefício próprio, olhando para si próprio. Aqui a influência é uma influência positiva, porque a empresa enxergou que tem que atender a uma necessidade do cliente. Então, vai educar o cliente para aquilo. Né? Então, aqui dá o exemplo da Whole Foods, que vende produto natural. Então, nem sempre o cliente da Whole Foods entra lá querendo 100% de produto natural. Então, o papel da Whole Foods é educar o cliente para que cada vez que ele vá lá, ele consiga fazer escolhas mais saudáveis. Isso está no propósito da empresa. Então, quem persuade positivamente e educa, trabalha a conscientização, que é muito diferente da manipulação que quer, através de gatilhos mentais, que você reaja de forma inconsciente. Né? Não estou falando que nem todos os gatilhos são negativos, porque pode ter alguma coisa para influenciá-lo para o bem-estar dele, mas, de forma geral, os gatilhos trabalham com o subconsciente e isso não é legal. Então, aqui a gente quer oferecer o que é melhor para os clientes e tentar equilibrar entre a satisfação imediata, porque às vezes ele entra na Whole Foods e quer um sorvete, e a orientação, a educação para que ele faça melhores escolhas no longo prazo. A parte da inovação, a inovação coloca o ser humano no centro. Quem já teve a oportunidade também de ver as abordagens de Design Thinking sabe que o ser humano está no centro para identificar toda aquela abordagem que resolve o problema dele. Então, isso é a fonte, está no cerne da inovação. E a inovação, ela aparece quando você colabora com os próprios clientes, quando você colabora com seus fornecedores ou outros stakeholders, isso gera mais criatividade e alimenta esse sistema. Com isso, você tem melhoria contínua da oferta e responde de forma mais ágil e mais flexível às mudanças no mercado. E, por fim, que eu já falei um pouco, é garantir o propósito maior do marketing, que é a compreensão profunda das necessidades das pessoas que, por um acaso, são clientes, né? Entender o que essas pessoas querem para melhorar a oferta. E quando você faz isso, os clientes, eles tornam-se defensores, eles começam a defender a marca e seus gastos com publicidade
acabam caindo. E isso foi o tema do livro do professor Raj, o livro das empresas humanizadas. Quem também tiver a oportunidade de ler, é bem bacana, porque ele começou o livro para ser um trabalho sobre marketing, para entender os gastos absurdos com campanhas. E aí ele foi descobrindo que as empresas, tinham algumas empresas que eram amadas e que as despesas com campanhas eram baixíssimas. E aí ele entendeu que o fato delas tratarem o cliente de forma diferente e colocarem todos os outros stakeholders de forma alinhada e conectada fazia diferença, e o cliente, então, tornava-se o maior propagador do marketing. A principal área de marketing de qualquer empresa são os clientes que fazem boca a boca e se tornam defensores. E com isso, você consegue melhorar a qualidade de vida dos clientes e o desempenho do negócio, financeiro do negócio, porque aqui, muitas vezes, as pessoas confundem o capitalismo consciente achando que não é ter lucro, né? É só olhar para o meio ambiente, para o cliente, e não é isso, né? Se a empresa não tiver lucro, ela não tem condição de devolver para o meio ambiente, remunerar de forma justa seus funcionários. Então, as coisas não são desagregadas, pelo contrário, né? O propósito maior do marketing é servir ao cliente e ser pago de forma justa por esse serviço, que quando o cliente reconhece, ele certamente vai te remunerar, tem um prêmio extra de preço naquilo que ele enxerga que você não é só um produto, você é uma causa, você é um propósito, você é uma crença comum. E, por fim, queria trazer essa citação, até trouxe essas latinhas aqui, né? Depois eu falo delas, que é o seguinte: uma vez que as empresas conscientes são organizações com propósitos alinhados com os stakeholders, não precisam usar o marketing para estimular ou criar um interesse que de outra forma não existiria. Então é isso, assim, não precisa criar nada artificial. Elas apenas compartilham a verdade sobre seu produto ou serviço. Não tentam criar uma demanda artificial e efêmera, mas autenticamente comunicam-se e conectam-se com as pessoas em torno de seus valores comuns. Então ali você traz seus clientes que compartilham das suas crenças, que acreditam naquilo que você acredita. Com isso, você estabelece um relacionamento baseado na autenticidade, isso gera confiança, isso gera relacionamento de longo prazo, as vendas também de longo prazo, os clientes se tornam advogados da marca, defendem a marca, e isso gera um ciclo virtuoso para todas as partes. E quando você tem esse comportamento com o cliente, como eu mostrei lá no ciclo da Whole Foods inicial, isso gera maior valor para todo o ciclo, para todo aquele sistema que é vivo. Então, o sistema vivo, quando você tem uma parte que está doente, que está fraca, todo o sistema perde. Por outro lado, se você tem uma parte forte, como com os clientes, por exemplo, todos tendem a ganhar. Então, esse capítulo é bem bacana, ele até curtinho, ele dá um livro, como de fato tem, né? Eu cheguei até o movimento do capitalismo consciente pelo livro Marketing Consciente, da Caroline Tate, que é lá da representação da Austrália. Então, é todo um livro que aprofunda nessa questão de como o marketing se desvirtuou e como é preciso resgatar esse relacionamento autêntico com os clientes. Então, o próximo capítulo, a gente passa para as equipes e a gente vai ter um momento para a gente conversar sobre clientes e equipes. Então, queria chamar a Clarissa. Clarissa, por favor, eu vou passando aqui para você. Obrigada, Denise. Então, o capítulo 6, a paixão e a inspiração da equipe. Ele começa, pode passar, por favor, trazendo de novo, reforçando aquela imagem que a Denise mostrou para a gente, bem ilustrou, né, do quão o propósito e os valores são centrais na relação com todos os stakeholders da companhia. Então, abre o capítulo falando, no século XXI, que o anseio geral
e aí faz uma observação bastante prudente, pelo menos das pessoas de melhor formação e de renda mais alta, é buscar e ter uma relação com o trabalho que vá além de uma relação material, de um vínculo material com o trabalho, além de receber uma remuneração por ele no final do mês. E sim uma busca cada vez maior por um trabalho com significado, né? E o que seria isso? A busca por um trabalho que você percebe que faz a diferença no mundo, né, para tornar o mundo um lugar melhor, a importância desse significado ser compartilhado também com seus colegas do trabalho, né, que estejam alinhados aos seus valores pessoais, que seja um lugar agradável, né, onde você também tenha prazer ao ir trabalhar. E o quanto é importante que haja esse alinhamento entre os valores dos colaboradores, de todos os funcionários, e o propósito e os valores da empresa, né? E esse alinhamento ele traz como um fator que é decisivo para a vantagem competitiva da companhia. Então, toda essa paixão, essa identificação faz com que os funcionários tenham uma capacidade maior de tomar iniciativa, de imaginação, que sejam mais criativos, né? Isso só acontece se as pessoas tiverem uma relação, né, um vínculo maior. Ele até fala de um vínculo de alma ali com o trabalho, mas eu acho que realmente passa um pouco disso. E também traz uma distinção que eu achei bastante interessante do trabalho que ele acontece, ele fala que são em 3 níveis diferentes, né? Como que a gente estabelece essa relação, a equipe no sentido do quadro de funcionários mais amplo. O seu trabalho pode ser um emprego, né? Cada um pode se relacionar com ele como se fosse um emprego, onde estabelece aí que você tem uma relação puramente transacional, uma transação ali comercial, de retorno financeiro ao que você dedica as suas horas que você está trabalhando. Você pode estabelecer um vínculo com a empresa, que é um vínculo de carreira, e aí na carreira o colaborador já tem um desejo de alcançar, né, subir ali na hierarquia, alcançar outros níveis, né, no trabalho de cargos e ter uma remuneração muito maior, mas não necessariamente envolve uma relação de valores ali com a companhia. E aí ele mostra um terceiro nível de relacionamento, que seria a nível de vocação, onde aí sim existe, né, além do salário, você tem valor envolvido, tem satisfação, tem sentido. Chora não. Ela deitou lá, sua mãe está tentando fazer ela dormir. Onde a gente, né, como colaborador, se sente mais vivo, né, e até mais conectados com nós mesmos, mais coerentes assim, com as nossas ações. Pode passar, por favor, Denise. E aí, com relação a... Travadinha básica, peraí. Acho que eu vou tirar. Opa. E aí, acho que um trecho, né, a citação que eu trouxe aqui, que acho que ilustra bem essa parte, é que o negócio consciente se organiza em torno de motivações intrínsecas, como propósito e amor, e instaura um clima que permite aos membros da equipe florescerem como seres humanos, aptos a conquistar a autorrealização. Os benefícios de tudo isso são compartilhados por todos os stakeholders. Então, de novo, né, não é um benefício só para os colaboradores, mas como isso é central para... a Denise até trouxe, né, ali na fala dela, para todo o restante da engrenagem ali funcionar muito bem, né? E quando eu acho que... Desculpa, que já é um pouco assim de uma opinião também, mas assim, quando eu acho que existe esse vínculo, essa identificação tão grande, né, ali no dia a dia, várias situações que não tem ali uma regra, né, que você nunca foi saber ali como lidar, né, numa situação que é nova. Então, quando você realmente tem esse vínculo com a organização, você é capaz de resolver aquilo, né, em linha, de uma forma que é boa para o cliente, para o investidor, porque você consegue realmente entender, está alinhado ali com os valores, com o negócio, com o propósito, como é que se relaciona com todos eles. Então, acho que isso para esse mundo complexo que a gente vive, né, que é impossível a gente prever o que vai acontecer, eu acho que isso dá bastante autonomia para
E um pouco mais de segurança para o negócio, para todos. Pode passar, por favor. Como é que se coloca isso na prática, né? Bonito falar. Como é que essa questão de valores, de propósito, da corporação, como é que isso se traduz nesse... Como é que os funcionários, os colaboradores percebem, né, que há esse alinhamento ali, como é que se traduz na prática, não ficar só no discurso, né? E o capítulo discute alguns aspectos, assim. Então, um ponto muito importante é a promoção do trabalho em equipe. E aí, essa cultura, né, ele diz que a cultura do compartilhamento, da colaboração, de uma vida em grupo, ela é uma busca individual, assim, primitiva, assim, da natureza do ser humano, né? Então, ela contempla isso, e é também essencial para você conseguir resultados melhores no trabalho, né? Então, quando trabalho que agrega diferentes pontos de vista, diferentes opiniões, que se discute com a pessoa, sai de uma qualidade realmente muito maior. E, assim, até, especialmente na área de tecnologia, hoje em dia é impossível você realmente ter um conhecimento, acho que todas as áreas que, estou dando aqui um exemplo da minha parte, mas que você consiga ter todo o conhecimento necessário. Então, trabalho em equipe, esses modelos de ecossistema, e ele é realmente cada vez mais importante. Então, esse é um ponto muito importante. E isso em contraponto né, essa cultura colaborativa vem em contraponto a uma cultura do medo. E o livro traz como exemplo, cita aqui, né, ficou super conhecido, Jack Welch, né, uma cultura onde eu não me lembro aqui ao certo dos percentuais, mas em função de avaliações de desempenho, né, se você não alcançasse um percentual ia ser promovido, um outro ficava como está, e quem tinha tido as melhores notas seriam demitidos ali no final do ano. Então, você tem uma cultura instaurada pelo medo. E ele até traz um contraponto que é interessante, que ele fala que o medo ele pode ser muito eficaz num momento de crise, em alguma situação de curto prazo, mas que ele é muito desastroso e entendido como uma solução que é permanente, né? Uma cultura mesmo da empresa. Então, ele traz também a importância que eu botei aqui das equipes, elas são tão em linha, né? Estão tão alinhadas ali com o propósito e com relação que você pode... Tem espaço para que elas sejam autônomas e autogeridas, né? E o quanto isso também dá velocidade para o negócio, né? As pessoas se sentem com mais responsabilidades e conseguem evoluir, e como isso traz um valor muito importante. Esse alinhamento permite, assim, alinhamento de valores permite com que elas sejam autônomas e autogeridas. Ele fala até que elas autônomas e autogeridas a nível de remuneração, né, decisão sobre contratação de equipe. Então, elas tomam decisões importantes ali com relação a benefícios. Então, é uma prática bastante de confiança e colaborativa. Outra questão importante que está em linha com isso é a contratação consciente e práticas de retenção. Então, eles contratam, além de várias etapas de contratação, a contratação de pessoas que tenham um valor alinhado. Acho que isso deve ser difícil na prática, mas eles ali têm como uma das políticas e das práticas deles é exatamente contratar um funcionário, ele fica ali no período de adaptação de até 3 meses, e ao final ele é avaliado pelo 2/3 da equipe, se eu não me engano, tem que ser a favor de que ele continue na empresa, né? Então, é um processo de contratação um pouco maior e é avaliado se ele tem aderência ao propósito e aos valores da empresa. Com isso, em geral, essa contratação acaba acontecendo que eles são mais estáveis, né? O turnover é muito baixo, o que viabiliza, por exemplo, práticas de treinamento, né? Que acaba criando um vínculo ainda maior, isso se retroalimenta, tem um círculo muito maior. A remuneração, que é um fator super delicado, e ele traz como exemplo na Whole Foods, que a equidade interna, lá como é que acontece a importância dela, por exemplo, ele limita a remuneração total de qualquer membro da equipe
a 19 vezes o salário médio da empresa. Então, você não tem uma disparidade tão grande quanto é bastante comum em empresas de mercado, gestão de investimentos, você tem uma distinção muito grande, né? E com relação a benefícios igualitários também, né? É muito comum, a gente acha até, nem se espanta, até quando eu estava lendo ali, achei, falei, nossa, realmente é curioso, né? O quanto, às vezes, executivos de uma hierarquia mais alta, eles têm benefícios como, sei lá, voo em classe executiva, ficam hospedados em hotéis mais caros, tem planos de saúde melhores, né? Que você tem eles falam, tem hierarquia de classes com relação a benefícios para o quadro da equipe, que lá na Whole Foods, no caso, eles são igualitários, isso não acontece. Lá tem investimento bastante forte em saúde e bem-estar, e uma saúde e bem-estar, existe também esse olhar genuíno desse desejo de promover o bem-estar da equipe, e é claro que isso traz como retorno maior energia, custos menores, né, alimentando toda aquela esfera, aquele ciclo de que, ao promover, né, a energia ali dos funcionários, o que é bom para eles é bom para todos os stakeholders também, né? Então, e aí tem algumas práticas que ele trouxe, que eu achei interessante, por exemplo, à medida que você vai conquistando, eles têm alguns indicadores, seja de peso, né, de taxas, de índice de alguma coisa, você vai até, ou práticas de atividade física, com determinada, né, frequência, o quanto isso, os funcionários conseguem obter maiores descontos em produtos da empresa, caso eles vão atingindo esses níveis de saúde, de bem-estar melhores, né, à medida que eles vão caminhando ali no programa. Pode mudar, por favor. Gente, hoje o computador está difícil aqui, mas vamos lá. E aí, acho que é um trecho que ilustra bem, que sintetiza essa questão das práticas, é que, e que eu acho que é bem, na verdade, para mim, é um dos aspectos mais críticos que exige, que eu acho que mexe mais com o quadro de colaboradores, é que ele fala que queremos líderes que se preocupem mais com as pessoas e com o propósito da empresa, do que com o poder ou enriquecimento pessoal. E aí ele estava falando do teto salarial, né? Atrai gente com maior grau de inteligência emocional e espiritual. Acho que vem citação escolhida bem também por um histórico meu de sempre ter trabalhado no mercado financeiro e do quanto isso realmente traz alguns desequilíbrios emocionais ali no dia a dia. Então, é forte, né? Reforça novamente essa importância da relação com propósito e com vínculo, né? Com algo mais coletivo, né? Um nível até mais espiritual do que o vínculo material com a empresa, né? De se estabelecer um vínculo com a empresa que é além do material, que é um vínculo a nível espiritual, assim, que se possa dizer. Acho que é isso. Sim, essa parte é interessante, porque o professor Raj é indiano, então ele traz muito da cultura indiana para os fundamentos do capitalismo consciente, né, quando ele encontrou com o John Mack. Então, essa questão de falar em amor e cuidado, inteligência emocional, espiritual, que para quem vem do mercado financeiro como a Clarissa, ou para quem vem de empresas tradicionais, parece tão idealista, mas, na verdade, não é. Tem empresas que já trabalham assim, e o que elas colhem é muito maior do que quando você privilegia apenas o acionista, só o líder. Inclusive, tem até os multiplicadores de salário, a diferença, né? As empresas, elas não têm a diferença do menor salário para o salário dos líderes, não tem esses multiplicadores que estão aí na casa das centenas, né? Então, é bem diferente a abordagem, mas é possível, né? Acho que isso que é bacana. Muito bem. Inclusive, falando dessas diferenças, para a gente ter uma noção, porque às vezes a gente ouve assim, né? No Whole Foods a diferença é 19 vezes. A gente fala, puxa, 19 vezes?
mas a diferença média, gente, pelo menos das pesquisas realizadas em empresas americanas, a diferença entre o que ganha um CEO ou alta direção para o colaborador que ganha menos, chega a 400 vezes. Então, a gente acha que é a diferença média, tá? Aqui no Brasil... Aqui no Brasil chega até muito mais. Mas chega a mais de 600 vezes as empresas listadas na Bolsa aqui no Brasil, e são dados públicos, inclusive. E é o maior salário em relação, não ao menor, mas ao salário médio. Da própria empresa. Né? Então, é assustador. Né? Assustador. E aí a gente começa a entender, né, que quando... A mudança ali, né, do triângulo separados, que tá no livro, para o avanço dessa imagem, né? Todos os pilares são interconectados, né? Então, não tem como a gente falar de uma orientação para stakeholders, ou seja, integração das partes. Como que a gente consegue essa integração? Quando a gente traz o propósito no centro, como a Denise falou, né? Então, cada pilar, apesar de a gente estar vendo separadamente por uma questão didática, ele vai se relacionar e se integrar com os outros pilares, e é isso que a gente vai vendo aqui nos próximos capítulos, né? A seguir cenas dos próximos capítulos. Não é a novela da Globo, mas é muito melhor. E aí, a gente tem uma pergunta, acho que é legal a gente ouvir essa pergunta antes dessa partilha. Diga, Luma, qual a sua pergunta? Ou sua resposta, sua colocação? Na verdade, é mais uma pergunta provocativa, porque eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Tá. Mas amarrando um pouco do que a gente está falando com ações que estão sendo feitas. Eu li, acho que tem umas 2 semanas, que o Google estava propondo para os seus funcionários... Propondo não, né? Pelo que eu entendi, eles vão fazer isso. Que é adequar, com essa história de home office, quem decidisse que ia trabalhar exclusivamente de home office, teria o salário reajustado de acordo com a localização geográfica. E, acho que essa é desenvolvida lá em Nova York, então quem trabalha em Nova York ganharia diferente de quem trabalha no interior dos Estados Unidos, por exemplo. E, a princípio, a minha reação foi, gente, que absurdo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí saí, né, falando com as pessoas, falei, gente, não, preciso falar sobre isso. E aí eu tive alguns contra-argumentos que também fizeram sentido. Então, assim, eu não tenho uma opinião formada, acabei É o princípio da equidade, né, Luma? De você, não é o princípio da igualdade, mas o princípio da equidade, de você dar aquilo que cada parte necessita para que, ao final, todos atinjam os mesmos direitos, as mesmas condições, né? Exatamente. Só que o que fica ainda em contraponto para mim, porque, assim, qual foi o cenário que eu imaginei? Poxa, às vezes tem uma pessoa que mora em Nova York, mas ela está morando no pior lugar possível, ela se alimenta da pior maneira possível, porque ela quer aquela diferença no salário para um sonho, para um objetivo, para X coisas que não cabe ao Google decidir. Em compensação, a outra pessoa que está no interior, às vezes ela tem um custo igual a essa pessoa que está fazendo esse sacrifício todo, né? E também tem um sonho que estava contando com aquela diferença para um outro objetivo. Então, assim, entra essa questão subjetiva, que eu acho que não tem como controlar, né? E aí, qual que seria a linha de raciocínio para ter uma decisão justa, né? Não sei se não fazer essa diferença é justo, mas também não sei se fazer é justo, sabe? Não sei, o que vocês acham? Vou deixar a pergunta aberta aqui para quem quiser participar. E aí, o que vocês acham? Alguém gostaria de opinar? Silêncio no tribunal. Travou todo mundo pensando, né? Poxa vida, não faço ideia. Não é uma coisa simples, não. Não é. Bem isso, processando aqui. Porque quando a gente pensa em 600% mais, né, 600 vezes mais, ou então quando
um político, assim, tem o salário de, sei lá, 50 mil e ainda assim ganha bônus para celular, para moradia, para não sei o que. É muito mais fácil criticar esse modelo, porque é realmente abusivo e absurdo e tal. Mas, por um outro lado, tem essas pequenas nuances do dia a dia que está na maioria das empresas, porque, querendo ou não, apesar do setor público, né, demandar muito dinheiro, as outras empresas, elas são a maioria, no fim das contas. E é elas que hoje a gente precisa também atuar, que é até onde a gente tem mais poder, digamos assim, né? E aí, quando o Google faz isso, é muito significativo, muito, porque quando o pessoal fala de o melhor lugar para se trabalhar, todo mundo pensa o Google. Aí agora, com esse porém, será que vai continuar achando? Será que, sabe assim? Então, eu gosto de ler, eu não terminei de ler o livro, até porque quando chegou, sei lá, acho que no 4º capítulo, eu já tinha notado tanta coisa, e eu falei, gente, eu preciso digerir isso, eu preciso publicar, porque, né, a ideia nossa como embaixador também é divulgar isso. Eu falei, se eu continuar, depois eu não vou conseguir voltar, então aí eu tô nessa, então eu não terminei o livro. Mas toda vez que eu pego um livro desse tipo para ler, eu fico pensando, como que eu vou fazer na prática? Quando eu vou chegar, falar para alguém, como que ela vai colocar isso aqui concretamente para funcionar? Porque a teoria é linda, a gente falar de uma coisa que é fácil de julgar, é ótimo também, mas e quando chega na realidade, né? Então, assim, tudo bem, não preciso responder, porque realmente eu já cheguei com alguns dias de pensamento sobre isso, então... Estou à frente nesse sentido, porque eu tinha essa informação antes, mas acho que vale a pena a gente, de repente, em algum momento, conversar sobre, refletir, de repente, debater, sei lá. Eu acho até uma que a gente pode, assim, eu preciso me inteirar melhor da medida, da proposta completa do Google, mas duas coisas que me passam à cabeça, assim. Primeiro é o princípio da equidade, de fato, do quanto eu não acho que esses valores diferentes são tirados do nada. Provavelmente é uma equiparação do quanto vale o salário, né? Ou seja, o quanto que com X dólares você consegue, o que você consegue viver ali em São Francisco, que é a cidade mais cara dos Estados Unidos, que nem é Nova York, e quanto você consegue viver com esses mesmos X dólares, quanto você consegue, né, de despesas, etc. Quanto vale esse dinheiro ali no interior do Mississippi, né? Então, eu acho que, primeiro, me passa uma questão de um princípio de equidade. Mas eu não sei, porque eu não vi o projeto, então eu não tenho condições de fazer esse julgamento. Eu só estou compartilhando com você coisas que vêm à minha cabeça, né? Outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar é assim, o quanto a gente, quando a gente está pensando numa proposta de capitalismo consciente, o quanto a gente também está disposto a fazer a nossa parte. Porque será que estamos, e aí não tenho resposta para isso, será que estamos dispostos, né, a abrir mão dos nossos privilégios, a talvez ceder algumas coisas que são confortáveis e boas para a gente em prol do bem comum? Porque às vezes a gente fala a organização, a empresa, né, é simples, porque é externo a mim. Na hora que chega para mim, então é exatamente esse o dilema do que está acontecendo lá, se eu estou te entendendo bem, né? Então, quando chega para mim, para minha realidade, eu estou disposto, né? Então, eu acho que são essas duas questões que ficaram para mim como né, o que você trouxe para reflexão. De fato, eu preciso conhecer mais de perto qual é a proposta por inteiro, porque senão eu posso cometer aqui injusta. Para ser sincera, na verdade, a reportagem que eu li, eles não dão detalhes, né? Eu acho que não teria que procurar mais em um lugar. E não acho que eles devem ter aberto em minúcias, enfim, era só uma... Assim, não, acho super válido você trazer esse exatamente. Mas eu quero levantar um ponto. Desculpa, Luma, porque deu um atraso. Agora que eu vi que eu te cortei, desculpa. Não, só finalizar, porque só para amarrar o que ela estava falando, e aí eu
Te chamo, desculpa, Lívia. É que assim, quando eu pego o livro chamado Capitalismo Consciente, isso é uma coisa que desde a primeira linha, assim, eu refleti. Eu acredito que quem está nesse movimento já precisa ter resolvido isso, né? O quanto eu estou disposta a fazer tal coisa. Porque se a gente que está querendo defender essa bandeira não estiver disposta, então nem adianta. Porque como você vai falar para o outro abrir mão de uma coisa, sendo que você não abre, né? Então, quando a gente pensa em capitalismo consciente, o egoísmo ele não cabe na mesma sentença, assim. Uma coisa é você ter buscar um salário justo, mas também entender que o justo para um vai ser diferente do outro. Então, é um justo dentro de um coletivo, né? Então, essa construção a gente precisa encontrar meios e estratégias de fazer essa construção cultural, porque é cultura, né? Não, imagina. Até porque eu até entendo, uma vez eu conversei com um diretor, ele falou, eu não posso ganhar a mesma coisa que um analista, até porque a minha responsabilidade, ela é muito maior. Tudo que eu precisei fazer até aqui já demandou muito mais. E não quer dizer que o analista um dia não pode ser diretor. Então, a gente precisa chegar num meio termo em vários aspectos para conseguir, mas acho que a primeira coisa é isso, exercitar o nosso egoísmo, né? Acho que tem um ponto, né, Luma? Primeiro você abre mão do ego, né? Troca o ego pelo eco. É um ecossistema, né? Onde nenhuma parte ganha sobremaneira tirando do outro. Se todos ganham, você gera mais valor para todo mundo. Então, é outra forma de aumentar, de trazer mais abundância para o sistema. Mas é claro que você sair do modelo tradicional e ir para esse modelo de valor compartilhado não é da noite para o dia. E você tem que ir envolvendo, costurando com os stakeholders. Não é um trabalho que é feito sozinho, é um trabalho compartilhado que todos têm que enxergar valor, porque se um elo não enxerga, aquela parte fica bamba, né? Então, sem dúvida, é desafiador. Eu acho que o nosso desafio aqui, discutindo e trazendo o livro, é trazer para a prática, e a gente tem visto cada vez mais empresas fazendo isso, não só lá fora, como no Brasil também, e essas empresas sendo remuneradas por isso, né, de forma que gere valor para todo mundo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas que é possível. E essa motivação de que é possível, isso que nos inspira e isso que cria um propósito maior. Gente, eu estou só preocupada com o tempo, mas eu queria abrir aqui para Lívia, Mariana e José Augusto. Tá? Aí a gente tenta encerrar daqui a uns 5, 10 minutinhos, para não comprometer para ninguém. Bom, Lívia. Bom, Denise, tocou no ponto que eu ia trazer, né? A gente tem, né, e eu ouvi na fala, né, da Luma, que a gente pensa no Google, né? E no Google é uma empresa como tantas outras, com tantas e tantas questões, né? Recentemente eles questionaram o que de fato é diversidade. Eu não vou saber contar direitinho, mas eu li muito rápido, algo que, assim, eles estavam falando de questões, né, relacionadas a negros, a pretos, e só tinha gente preta na sala, ou só tinha gente branca, eu não lembro uma coisa assim, foi uma questão, assim, que deu um boom total. Eu tenho uma pessoa muito próxima que trabalha no Google há muitos anos, e ele estava numa mesa com uma pessoa que ele tem total liberdade, e aí, o que estava conversando com um amigo na mesa, ele levantou, ele ficou sozinho. Aí, quando chegou, na verdade, acho que ele saiu da mesa, e na hora que ele retornou, na mesa tinha uma mulher, eu não sei muito bem, gente, eu não vou saber contar a história do jeito, mas o fim da conversa foi que ele brincou com uma mulher que estava na mesa, agora eu estou muito melhor acompanhado. E aí, uma outra pessoa que não estava na mesa, sentada com eles, ouviu isso, levou, e o negócio uma proporção gigantesca, porque nem a mulher se sentiu ali prejudicada com a fala, porque eles tinham intimidade, ela entendeu o que foi ali, um terceiro, né, levou o negócio, e esse meu conhecido, ele perdeu uma promoção por causa dessa confusão toda que aconteceu.
né? Então, o que eu estou trazendo para vocês? É uma empresa que também está se adaptando, que também está vivenciando um processo de mudança, que mais do que vivenciando, eles estão testando o que funciona, não funciona, né? E o Google, ele tem essa coisa também, né, de proporcionar alguns momentos de escolha, né? Pelo pouco que eu ouvi da aluna, não está sendo impositivo. Então, assim, é difícil, né, a gente trazer um tema que eu acho que a maioria aqui não leu também, mas eu quero trazer esse outro olhar, porque a gente, às vezes, fica endeusando muito algumas empresas, e quem já passou e está nessas empresas, elas também têm uma série de desafios e dificuldades, né? É só esse ponto mesmo. Obrigada. Não existe empresa perfeita, mesmo as empresas conscientes, é um desafio diário, porque a empresa não consegue ser perfeita. Ela está resolvendo as suas questões com todos os stakeholders e dela própria, né? Bem, Mariana? Na verdade, você trouxe um tópico que, quando você mencionou o quesito ecossistema, eu fiz um treinamento recentemente que ele reflete exatamente sobre isso, né? A gente olha toda a concepção que a gente está implementando dentro das empresas, que a gente está tentando reestruturar, na verdade, a gente tem que olhar isso para a nossa vida como um todo. O ser humano, ele criou aí um egocentrismo e um human centricity, que na verdade não existe, gente. É um ecossistema como um todo interligado, inclusive nos quesitos ambientais, naturais, o que quer que seja. Está tudo interligado, o ciclo ele é contínuo, não existe o fora, a gente não sei de onde tiramos essa concepção, né? Eu vou jogar fora, as coisas teoricamente elas são eternas, interligadas, contínuas, cíclicas, todas elas deveriam ser reaproveitadas. E aí a gente tem que trazer isso como reflexão como ser humano, para dentro de nós, no nosso dia a dia, o quanto que nós estamos valorizando cada aprendizado, cada evolução, cada etapa, e aí dentro da empresa, o que isso traz de resultado, o que eu reflito para o outro, como que eu reflito, qual que é o nível de transparência, né, de maturidade que eu estou trazendo para as minhas próprias ações, porque o CNPJ, ele é basicamente, quem leu Uma Pequena História da Humanidade, ele fala, né? É um mito criado. Quem sustenta esse mito são os CPFs que estão por trás dele. Quem constrói a marca, o padrão, a imagem, a entrega, o valor, o propósito, o que quer que seja, somos nós, que somos integrantes e partes contínuas, mutáveis e em evolução. Todos estamos, independente do nível hierárquico, né? Mas só queria trazer essa interligação toda. A ilusão da separatividade, né? Achar que estamos separados. É esse conceito que ele traz, exatamente, essa ilusão que nós criamos de que nós estamos separados do todo e que nós somos superiores em algum quesito ou especiais em algum motivo. O planeta está aí, quem está se destruindo é a própria humanidade, o planeta ele vai continuar e o resto vai continuar. Então, se a gente fala de capitalismo consciente na microesfera ou na macroesfera, o que quer que seja, é entender que nós somos míseros. Sim. O todo ele sempre é mais significativo do que o individual. E a engrenagem funciona se ela estiver conectada, né? Para a gente fechar, José Augusto. Oi, boa noite. Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui, é a primeira vez que estou, muito, muito legal. Voltando a essa questão lá do Google, eu achei muito interessante a gente pensar o seguinte, é difícil a gente julgar a decisão da empresa, da liderança da empresa com relação a isso, porque a gente está fora e não vive a cultura da empresa. Quer dizer, qual que é o contrato, né, emocional, moral, intrínseco que você tem dos funcionários com a empresa? Talvez se o valor da equidade é um valor tão forte nessa empresa, os funcionários com certeza vão perceber isso claramente e vão ver que, olha, quem mora longe, ele gasta mais para se deslocar, ele, se ficar em casa, ele pode ter uma redução de salário, porque o valor da equidade ele é muito forte naquela empresa, naquele ambiente que a gente tem, né? Então, quando a gente ouve uma notícia dessa, muitas vezes, como a Lívia comentou um pouquinho também, eu acho que a gente pega um recorte sem a gente perceber o que acontece dentro e a relação que você tem entre empresa e os funcionários, entre os colaboradores. A gente, por exemplo, viveu, na época da crise,
na empresa que eu trabalho, quer dizer, todo um processo de suspensão de contrato de trabalho, de redução do contrato de trabalho, e eu acho que uma das coisas que fez com que a gente conseguisse do nosso pessoal um reconhecimento de que a gente está fazendo o melhor possível foi justamente uma questão de comunicação, de valores compartilhados, assim por diante. Né, que aí você começa a ter, ou em caso da Magazine Luiza, por exemplo, quando ela começou a fazer aquela questão lá dos estágios só para pessoas negras, isso saiu na imprensa de uma maneira muito torta, muitas vezes, né, quando aquilo, na verdade, é a vivência do valor da empresa, né? E faz parte disso aí, quer dizer, é como você lida com esse stakeholder que você tem e como é que você, a partir daí, também forma, né, uma imagem pública que pode elevar também o seu produto e assim por diante, se torna mais do que a empresa, e isso se torna um conceito, né? Se torna alguma coisa melhor. Bacana, Zé Augusto. E essas relações, é importante que elas sejam pautadas pelos valores, e aí cada empresa tem o seu, tem, né, os valores que ela preza, e pela autenticidade. Então, eu acho que é isso, né? Sem manipulações, quando as relações são autênticas, elas são para o bem, né, do todo. Gente, então, para a gente finalizar, a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que a discussão estava boa. A gente vai deixar aqui o convite para o próximo encontro, que vai ser no dia 6 de outubro, vocês já coloquem na agenda, depois a gente vai mandar, né? E a gente sempre pergunta se vão ter voluntários para o próximo. São 2 capítulos, os próximos são, se eu não me engano, investidores e fornecedores, então a gente ficaria muito feliz se tivéssemos voluntários para apresentar da mesma forma que a Clarice apresentou hoje e o Bruno da vez passada. Teremos voluntários? Só lembrando, gente, que não precisa ser nenhum expert no assunto, só ter a vontade de ler o capítulo e trazer o que te chamou mais atenção, o que ressoou mais para você, porque o que a gente está construindo aqui é uma inteligência coletiva, é um espaço de conversa, né? Então, fiquem bem à vontade, né, para participarem. Tem que decidir agora? Não, pode anotar o e-mail da filial e vocês mandam para a gente até a semana que vem, por favor, tá? E outra coisa, hoje o meu computador, ele pintou comigo. Ele está cansado. Tá com calor. Aqui a gente deixa, tem esse QR Code, quem quiser adquirir o livro. Quem é embaixador, o Embaixador 1 é gratuito, o embaixador ele tem desconto de 10%, né? O Instituto é uma organização sem fins lucrativos e esse valor do livro ele ajuda na causa, né? Para pagar as operações. E a gente também deixa o convite, quem não é embaixador 1, que é a nossa categoria gratuita, e quiser se associar, tem até o QR Code aqui, ou vai lá no site e tem algumas contrapartidas, descontos, tem a revista quinzenal, tem o Pocket Book for You, que é um resumo de livros, então é bem bacana, a gente fica feliz. Tem uma curadoria muito bem feita, muito legal, que vocês, para quem se interessa pelo tema, acho que vale muito a pena. Isso. Gente, então nós passamos aí... Está perguntando qual capítulo. O próximo encontro vai ser capítulo 5 e 6? Não, 5 e 6 foi hoje, foi 7 e 8. 7 e 8. 7 e 8. Então, tem 2 possibilidades, 2 vagas, né, de voluntários. Um para cada capítulo, são pequenos. Vai animar, Marco? Anima aí. Mas vocês resolvendo, vocês mandam um e-mail para a gente e eu entro em contato pelas nossas redes e a gente queria agradecer, passamos um pouquinho, mas a conversa estava boa e a gente continua no dia 6 de outubro, então. Tá, gente? Muito obrigada pela presença. Gente, muito obrigada pelas participações, obrigada aí por trazer a discussão, acho que é isso que enriquece o nosso encontro. Isso. Tem algumas pessoas sugerindo aqui das gravações anteriores. Eu vou pegar vou combinar lá com a área de comunicação da gente enviar o link, tá?
de quem se inscreveu hoje. Ok, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada a você. Boa noite, gente. Um Obrigado. abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Bruno. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, obrigada. Tchau, Laura. Obrigada. Oi, tchau, né? Agora que eu vi vocês, mas estava ouvindo tudo, viu, gente? Só estava dirigindo, não dava para ficar com câmera ligada. Sim, sim. Tiago, Thiago também está aqui. Oi, Thiago. Bruno agora que também. Brunos. Brunos, é. Joia. Tchau, gente. Tchau, Bruno. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deixa eu tirar aqui. Então vamos, né? Só para... Não, só um minutinho. Parar de gravar. Ah, é. Espera aí.